ao Papo de Engenharia com Renata Gomes. E esse episódio é para vocês, engenheiros, arquitetos e todo profissional ligado à área da construção civil. Toda semana eu trago um tema relevante e hoje a gente vai falar sobre estratégias e desafios na licitação de obras públicas, uma visão da engenharia diagnóstica. Um tema diferente, mais atual e super atuante para todos nós que somos dessa área da engenharia. E para isso, eu trouxe um especialista nessa área. Ele é Caio Corte, ele é natural aqui de Maceió, ele se destaca no universo da engenharia civil. Ele é professor, palestrante e ele se tornou especialista nessa área de licitações, com mais de 500 licitações de formas direta e indireta, e hoje ele é referência no cenário nacional. Seja bem-vindo, Caio, ao nosso Papo de Engenharia. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, lhe agradecer, Renata, pelo convite de estar compartilhando um pouquinho sobre esse tema que eu julgo crucial, que é a parte de licitações de obras públicas, e é um mercado gigantesco que a gente muitas vezes não enxerga. É verdade. Então, muito obrigado por estar abrindo esse espaço para a gente estar disseminando e compartilhando um pouquinho de conhecimento e abrindo um pouquinho a mente de todos que nos acompanham, a mente dos profissionais para esse ramo. E eu costumo sempre dizer que a gente sai da faculdade sem conhecer um dos maiores ramos da engenharia, tá? Porque quando eu falo de licitações, eu falo sobre tudo. E eu sempre costumo falar que imagine quando você sai de casa, Renata, de manhã, Sim. que você abriu a porta e sai de casa. Assim que você olha para a rua, você está enxergando licitações de obras públicas. Já pensou, Caio? Porque você está vendo lá a pavimentação, que passou por um processo de licitação, você está vendo a iluminação pública, no caminho do trabalho, no caminho da escola, você está vendo escolas, escolas, hospitais, praças. E todos esses objetos, todas essas obras passam por esse processo chamado licitações. Então, é um mercado gigantesco e pouco abordado. Tá? Então, assim, muito obrigado de verdade por estar abrindo esse espaço para a gente estar conversando um pouquinho e mostrando uma visão diferente do que geralmente a mídia mostra para a população. Que bom que você está aqui, que bom que você aceitou o meu convite. O Papo de Engenharia, o meu foco principal é esse, é falar nessa área da engenharia diagnóstica, que é a minha especialização, mas trazer também temas como esse que você disse que às vezes passa despercebido na gente. E é verdade, viu, Caio? Isso que você falou é pura verdade, passa despercebido mesmo, e foi quando eu decidi te chamar que começou eu digo, eita, existe esse caminho também. E aí eu trouxe para que, eu tenho certeza que quem está nos assistindo, esse assunto vai interessar bastante. Ô, Caio, e para começar sobre esse tema, né, de licitações, qual é uma boa estratégia, Caio, para a gente fazer uma licitação de obras públicas? Não só para licitações, tá, Renata? Mas eu tenho um entendimento que a melhor estratégia para tudo na nossa vida, e principalmente para licitações, nossa profissão, é o conhecimento. Então, sem o conhecimento, a gente não tem como ter uma estratégia e trabalhar em nenhum ramo, principalmente o de engenharia. E quando eu falo de licitações, eu tenho diversas etapas, diversos processos, e aí ele passa por diversos profissionais. Tá? Ele vai lá desde o surgimento da demanda até a entrega de um objeto. Então, imagine que para surgir uma demanda e entregar um objeto, existem diversas etapas. Então, eu vou ter lá vários documentos onde eu vou descobri essa demanda, preparei, estudei o meu problema, como é que eu vou resolver. E aí, para ficar mais fácil essa visualização, imagine que tinha lá, eu preciso subir para o primeiro andar. Tá? Eu estou lá numa escola que vai ser construído um primeiro andar. Certo. Qual é o material que vai ser utilizado? Qual o tipo construtivo? Ah, não. A gente vai construir um primeiro andar e a gente vai construir uma escada. Tá. Mas se um deficiente, uma pessoa que tem necessidade especial, como é que vai chegar no primeiro andar? Ô, Caio, então tudo começaria com um projeto. Eu quero construir aqui o primeiro andar. Aí, então, tudo começaria primeiro com base nos projetos? Primeiro ponto é o surgimento da demanda. Certo. Tá? Em algum momento surgiu um problema. Tá. Tá? Ou as escolas são insuficientes para o número de alunos, ou eu preciso ampliar a rede médica, ou eu preciso reformar uma unidade de saúde.
surgiu um problema. Certo. É uma demanda. Tá. Então, eu vou formalizar essa demanda. Tá. E aí surge o que a gente chama que é o DFD, que é o Documento de Formalização de Demanda. Tá. E eu formalizei que existe essa demanda aqui. Quando eu formalizei isso, eu tenho meu estudo técnico preliminar, que é um documento da administração pública para a própria administração, mostrando, existe esse problema identificado e qual é a melhor forma de resolver esse problema. E eu vou estudar justamente isso. Quais são as formas construtivas? Eu tenho diversas formas de resolver um problema, mas qual é a mais viável financeiramente e tecnicamente falando? Então, estudo técnico preliminar, eu estou dizendo para mim mesmo qual é a melhor forma de resolver o problema. Aí, a partir daí, eu defini como é que eu resolvo meu problema. Eu vou falar agora como é essa forma de contratação. Aí eu inicio parte de projetos, orçamentos, toda essa parte. Entendi. E aí é o termo de referência, o projeto básico. Tá? E aí eu monto todos esses documentos, projetos, estudos, licenças, eu preparo tudo. Aí a partir daí vai para jurídico, vai para contabilidade, vai para vários setores até que eu consiga licitar. O licitar, quando a gente escuta assim, licitação é uma única palavra, mas são tantos processos até eu conseguir tirar ele de dentro do órgão público, tá? E aí muita gente diz, não, mas é muito burocrático. É muito burocrático porque a população, os profissionais estão acostumados não, vou fazer o projeto e pronto. Não, a licitação é advogado. Não. A licitação tem muita parte técnica. Mais da metade da licitação, quando se fala de engenharia, é parte técnica. Como é que eu vou estudar o problema e dizer qual é a melhor forma de contratar, de resolver o problema, se eu não tiver a parte técnica, o estudo técnico? Como é que eu vou dizer qual é o valor se eu não tiver um projeto, um orçamento? Então, tudo isso aí vai crescendo esse leque. Então, sim, os projetos fazem parte, mas surge a demanda, eu estudo essa demanda e como eu vou resolver, e aí sim eu começo a fazer projetos. Entendi. Muitas vezes, na prática, é o inverso. Tá. Infelizmente, a gente, na prática, eu tenho que resolver isso. E aí, faz aí um projeto para mim? Em geral, os órgãos públicos fazem isso. E aí, depois que dizer, e quanto é que custa? X. Não, eu tenho dinheiro para fazer o X. Então, vamos preparar os documentos. E aí, pulou-se essa etapa. Mas a forma correta, a forma ideal de se fazer é seguir essa cronologia. E na própria legislação vem me dizendo essa cronologia, tá? Vem me dizendo esse fluxograma a ser seguido. Tá. Aí você falou que sempre começa a partir de uma demanda. Isso. Geralmente são mais reformas que se trabalha ou pode ser também uma construção de algo novo? Então, pode ser. O que a gente mais tem são obras novas. Tá? Mas imagine que na Constituição está lá previsto que pode ter melhorias. Pode ter melhorias. Certo. Na Constituição está previsto lá que a gente precisa garantir saúde, segurança, educação, direito de ir e vir. Como é que eu vou garantir isso? Como é que eu vou garantir saúde se eu não tiver hospitais? E novos hospitais, ou reformar os hospitais existentes, ou a manutenção desses hospitais que estão funcionando. Então, se eu for fazer uma ponderação, eu tenho novas obras, é o que a gente mais licita, eu tenho as reformas, depois eu tenho as manutenções. Quando a gente fala, seja de obras novas, seja de manutenções, né? Seja de melhorias, aí eu me lembro da minha área de atuação, que é a engenharia diagnóstica, né? Que ela tem como principal função atuar na constatação de problemas, né, Caio? Assim, a gente vai na edificação com aquele olhar clínico, geralmente o engenheiro diagnóstico ele tem uma especialização nessa área, então a gente vai lá e identifica aquele problema. Identificado aquele problema, a principal função é fazer com que aquele problema ele não piore, né? Evitando que chegue até um colapso naquela edificação. Quando a gente conserta aquele problema o mais rápido possível, a gente está diminuindo os custos, que a gente sabe que a manutenção preventiva ela é bem mais barata que a corretiva, né? Enquanto aquele problema, cada vez ele vai piorando mais oneroso fica para quem for responsável de pagar por aquela correção, né? E sem falar de algo que é muito importante, que é a segurança,
né? Que é a segurança de todos aqueles usuários. Então, a gente tem esse olhar clínico, a gente tem esse olhar visando o desempenho e a segurança daquela edificação. Aí eu lhe pergunto, como é que você enxerga a parte da engenharia diagnóstica nesse momento de se fazer a licitação, para dar mais segurança nesse momento de decidir fazer esse processo, Caio? Então, como você falou, a engenharia diagnóstica vai diagnosticar, vai Isso. identificar o problema, ver como se resolve. Então, assim, eu tenho um problema. Quem é o especialista que resolve, que vai conseguir me orientar em engenharia diagnóstica? A partir desse problema, eu abro uma licitação para Corrigir. Fazer as manutenções. para contratar o profissional. Tá, entendi. Para trazer o engenheiro diagnóstico Que vai para fazer realizar o serviço. que vai identificar. Que vai Tá, identificar, tá. vai fazer análise, vai falar, ó, tem que se resolver dessa forma daqui. Certo, entendi. Então, a minha ideia é fazer serviço A. Quando eu comecei a estudar, eu identifiquei que eu preciso analisar, diagnosticar uma estrutura, por exemplo. E aí eu tive uma situação prática dessa em um dos prédios públicos, tá? São 3 pavimentos e as ferragens, os pilares, eles estavam estourados, certo. tá? E aí, por ser próximo à praia, tem uma corrosão muito grande. Então, quando gera corrosão, acaba dilatando, aumenta a seção da armadura e acaba estourando os pilares. Isso. E aí, para resolver essa situação, a gente precisou contratar um especialista, tá? Foi contratado um engenheiro estrutural. Nesse caso, tem que ser um especialista em estrutura, Isso. né? E aí, ele foi lá, fez as análises, fez os testes. Fez todos os ensaios, né? Todos os ensaios, abriu lá a pilata. E aí, chegou com a solução. Então, eu tinha um problema, surgiu lá a demanda. Os meus pilares estão estourando. E aí, quando abriu, a gente tem lá ferro de 20, de 16. E assim, são estruturas muito grandes. E aí, estavam estourando, surgiu o problema. Como eu falei, sempre só inicia de um problema. Tá. Como é que eu vou resolver? Eu não tenho capacidade. E aí, eu acredito muito, Renata, que muitas vezes os profissionais querem abarcar tudo. Não, eu sou engenheiro, eu vou dizer como é que resolve. Mas cada um tem a sua especialização. Então, eu trabalho com licitações, obras públicas. Eu não trabalho com estrutura, eu não trabalho com engenharia diagnóstica. Por que eu vou querer fazer esse serviço? Por mais que o engenheiro tenha um conhecimento, um pouquinho de conhecimento em cada área, não é minha especialidade. E você sabe que até o próprio engenheiro diagnóstico, existem os especialistas. Existe aquele que trabalha na parte estrutural. Por exemplo, eu não sou engenheira na parte de estrutural. Eu identifico o problema. E aí eu vou recomendar um colega, né? Eu vou recomendar o engenheiro estrutural para ele fazer essa análise. Porque ele que estudou os detalhes para essa análise, né? Então, a gente tem todo aquele olhar generalista. Tem situações, sim, que a gente resolve. Parte de infiltrações, por exemplo, a gente vai. Mas estrutural, por exemplo, a gente tem aquela, né, a humildade para entender que não é a nossa área. Eu atuo muito na área de manutenção preventiva. Nesse caso, como você diz, que só demanda a licitação quando você tem ali o problema. Quando a gente fala de manutenção preventiva, a gente está evitando que chegue o problema. Então, não tem essa parte de licitação? Sim, tem. Quando eu digo assim, surgiu um problema, surgiu uma demanda. Certo. Tá? Então, acredito que é legislado, sim. Tem até a questão das vistorias prediais, que são a cada X anos. Isso. Tá? Então, nos órgãos que eu trabalho, nós temos atas de manutenção predial contratadas. Certo. Tá? Onde foi identificado, eu tenho manutenção preventiva e manutenção corretiva. Tá? E aí eu tenho um contrato. Você tem os planos de manutenção? Antes de eu entrar nesse órgão, tinha sido contratado uma empresa, tá? Por meio de uma licitação também, para fazer um plano de manutenção preventiva e corretiva. Então, assim, essa empresa passou aproximadamente 1 ano lá nesse órgão, tá? Entendendo quais são as feridas, entendendo quais são... Porque, assim, é um prédio de mais de 50 anos, que nunca se houve preocupação com isso. É verdade. Então, nos últimos anos, e aí foi contratada essa empresa, começou-se a analisar as feridas.
aqui não está aparente, mas eu preciso ter um cuidado com a estrutura. Ó, aqui não está aparente, mas eu preciso ter a manutenção desse elevador. Isso. E aí foi feito esse plano de manutenção. Em cima desse plano de manutenção... Aí vai vendo as prioridades, né, Caio? As prioridades, porque assim... Que são mais urgentes. Infelizmente, Renata, eu não posso te dizer assim que é sempre fácil. Porque órgão público demanda de recurso financeiro. E muitas vezes, quem está de fora não entende, mas cada recurso tem sua destinação. E aí muita gente diz, não, porque está comprando livro e não consertou isso. E o ar-condicionado está quebrado. São contratos, são verbas diferentes. Então, quem está de fora muitas vezes diz assim, mas está pingando. Mas não se chegou recurso para isso. Entendeu? Então, assim, é mais fácil a gente identificar porque está pingando e não foi feito do que entender que, se eu tiver recurso, eu consigo realizar. E muitas vezes o governo, e eu não digo o governo, o município, o estado, o governo federal, depende qual deles, diz, infelizmente a gente não tem esse repasse. Imagina que a gente tem município aqui com menos de 20 mil habitantes que a população vive de prefeitura. Porque o comércio local não existe, é muito pequeno, não tem turismo. Então, são municípios pequenos que vivem de prefeitura, de órgão público. Que é o cara que está contratado lá dentro, que é a empresa que foi para lá e contratou aquele pessoal. Então, ela roda em cima daquilo. Então, os custos são muito grandes para os repasses que vêm. É verdade. Entendeu? Então, é muito difícil. E aí, quando você diz assim, prioridades, sim, muitas vezes são por prioridades e não somente de segurança, tá? Mas muitas vezes acontece o quê? Não, é ano de eleição. A gente está em ano de eleição. Aí solta uma verbazinha, né? Aí solta uma verbazinha. Aí o cara não vai resolver aquele problema lá que não aparece. O cara vai pintar o prédio porque vai deixar bonitinho para mostrar que tá fazendo. A estética, né, Caio? A estética. Então, a gente tem esse impasse, tá? E aí, quando a gente fala assim, engenharia, ou seja a minha área, seja a engenharia diagnóstica, Renata, eu não consigo controlar isso, porque quem vai mandar é o gestor, é o cara que mandou a verba, que vai falar, tô mandando aí para tu pintar, lembra que tem que pintar tudo que eu quero ir para aí na eleição fazer meu nome. Então, infelizmente, acontece. E a gente vê, né? Os olhos da gente vê quando a gente anda pelas cidades, né? Que falta manutenção nos prédios públicos, falta manutenção, né? E aí, por exemplo, a gente vê na nossa própria cidade, chegou a eleição, a gente está tendo obra aqui... O tempo todo. O tempo inteiro. Então, todos os canteiros estão novos, toda a pavimentação está sendo refeita, tudo pintadinho, bonitinho, porque é eleição. Entendeu? Infelizmente, então, né, Caio? Infelizmente. Ok, vamos lá. Quais são os principais desafios que os engenheiros e empresas enfrentam quando vai participar de uma licitação? Então, é o principal desafio das empresas. Por um lado, quando eu comparo com o setor privado, tá? Eu gosto muito de comparar o setor público com o privado, apesar de eu comparar muito com uma moeda. Tá? Então, quando eu comparo com uma moeda, tá? A moeda tem dois lados, a cara e a coroa. Tá? Então, se eu pegar a administração pública, está aqui na cara, e do outro lado a coroa é a administração privada. A moeda não existe sem cara nem coroa. Ela tem que ter os dois. Então, a administração pública precisa das empresas privadas que realizam esses serviços e a administração pública precisa dessa empresa daqui e o privado precisa da administração pública para esses serviços. Tá? Então, não existe A sem B. E aí, quando eu falo que eu comparo muito, é que é um lado bom, tá? Na engenharia e na administração pública, que ao mesmo tempo é ruim, tá? Então, na administração privada, por muitas vezes eu acabo disputando com o pedreiro, com o mestre, com o empreiteiro, que está ali direto com o cliente, o boca a boca. Na administração pública, eu não estou competindo serviço, entre aspas, tá? Com o empreiteiro, o pedreiro, aquele cara lá direto, porque eu contrato empresas, tá? Certo. E aí o que é que acontece? A maior dificuldade hoje se chama preço. Tá. Preço de contratação. Hoje o preço é o diferencial para ser validado aquela empresa? Na prática, sim.
Se a gente for buscar para a teoria, o objetivo da licitação é contratar a proposta apta a gerar a proposta mais vantajosa, tá? A gerar mais vantagem para a administração pública. Certo. Tá? Então, E o que é que você leva em consideração? Quais são os requisitos? Tá. Então, quando eu falo mais vantagem, eu tenho que atender todas as especificações e aí sim ter o menor preço. Mas o menor preço é uma é um critério de julgamento. O que é que acontece na prática? Eu quero preço, menor preço, menor preço. Infelizmente, até os órgãos de controle muitas vezes dizem, ó, o preço aí está menor, é menos custo para a administração pública. E muitas vezes esse menor preço não finaliza a obra. Se torna mais caro. Isso não é só para o setor público, né? A gente vê isso também muito no setor privado também. Que as pessoas, às vezes um condomínio fecha com aquela empresa que cobrou um preço que a gente sabe que não existe. Aí acontece isso que você disse. Não finaliza. Não né? finaliza. Ou não dá garantia, né, Caio? Na administração pública, eu sou obrigado a dar essa garantia. Infelizmente, na prática também não acontece. O que está na teoria é bem diferente da prática, tá, Renata? E aí, o que acontece? Essas empresas, e aí eu tenho alguns alunos, diversos alunos, que me questionam e mandam nos grupos dos alunos, dizendo, Caio, o que é que eu faço? O pessoal está dando 25%, 30% de desconto e fica inexequível, eu não consigo executar nesse preço. Como é que eu vou fazer para ganhar essa licitação? Estratégia. Só que nem todos os órgãos aceitam essas estratégias, tá? Porque imaginem que o próprio órgão de controle, por muitas vezes, diz, tá aqui, é 1 milhão a menos, porque você está contratando mais caro. E lá na frente tem a pancada de volta. Tá? Então, a maior dificuldade hoje na parte de licitações de obras públicas é preço, tá? E aí, só que é o que eu bato muito do outro lado, que não se vence licitação preço, não é briga de preço, tá? É estratégia. E aí essas estratégias precisam ser analisadas. Então tem algumas etapas, é habilitação, é proposta. Quais são as estratégias que eu posso usar na habilitação para inabilitar meus concorrentes e não baixar meu preço? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu já participei de licitação e desclassifiquei algumas empresas usando o telefonezinho, todo mundo tem um telefone hoje, o QR Code da certidão, do CREA, o código de autenticidade da certidão, porque as empresas alteram, modificam esses documentos para entrar na licitação. Então, eles acabam fraudando a licitação para ganhar. Entendi. Então, e aí eu tenho alguns alunos também que disseram, Caio, eu peguei isso em uma aula sua lá, em uma live sua, coloquei em prática, ganhei a licitação. Então, isso é uma estratégia. Tem a questão de analisar os balanços, que a nova legislação veio e agora eu não apresento somente do último ano, eu apresento dos últimos 2 anos. Certo. E aí as empresas que estavam acostumadas lá atrás não estão mais apresentando. Então, tem algumas coisas. Então, assim, quando eu falo de legislação, eu tenho diversos artigos que devem ser seguidos. Mas as empresas erram. E por incrível que pareça, Renata, o maior índice de desclassificação e inabilitação em licitações é falta de documento ou documento errado. Que isso facilmente é resolvido por meio de um checklist. Certo. E aí, quando eu falo, o pessoal diz, Caio, o pessoal erra isso, é o maior índice de inabilitação e desclassificação. Que o cara tem lá, na habilitação você tem que apresentar teu contrato social, RG dos sócios, as certidões negativas, o balanço, e o cara esquece, por exemplo, de apresentar o balanço. E quando a gente vai fazer essa inscrição, existe esse checklist ou não? Eles dão esse checklist para a gente? Eles dão um edital de contratação, dizendo... No edital tem o checklist? O checklist não. Ele tem escrito. Tem o checklist no curso do Caio? Tem. Então, assim, ele altera um pouco de licitação para licitação. Cada licitação é um caso. Então, surgiu a demanda, estudei como é que eu resolvo essa demanda, gerei os projetos, a forma de contratação, quais são as obrigações da contratada, da contratante, até chegar no edital. O edital é o documento que eu tenho mostrando para a empresa, para a administração privada, o que é que eu estou querendo contratar. Empresa, eu quero isso daqui, essas são suas obrigações, você tem que me comprovar dessa forma. Só que isso é em forma de
texto. Tá. Item 1, item 2, item 3.1, 3.2, 3.2.1. Tá. E aí o pessoal pega Se para ler passa. e não lê direito. É. Entendeu? Então, é um documento lá, 40 páginas. Você não precisa ler 40 páginas para entender o que é que pede. Mas falta documento. Entendi. Então, 70%, 80% das licitações tem alguma empresa que deixa de apresentar um documento. Entendi. Então, esse é o maior índice de inabilitação. Inabilitação e desclassificação, tá? Quando eu falo de habilitação, documentos, proposta, parte de orçamento, BDI, encargos sociais, cronograma. Eu tenho essas duas etapas. E falta de documento, o documento Documentação, né? apresentado errado. Transparência e eficiência, tá? Onde é que as licitações públicas ainda falham em questão a esses 2 itens? Vamos lá. Um dos problemas quanto a esses itens, tá? É falta de corpo técnico capacitado, tá? E aí, é isso que eu falei com você já antes, por exemplo. Caio é um engenheiro que trabalha nesse órgão público, tá? E aí o prefeito, o governador, o secretário chega lá e diz, ó, eu preciso licitar isso. Tu tem que fazer tudo. Tu tem que fazer o projeto elétrico, hidrossanitário, estrutural, tem que fazer. Diga aí. Então, como é que eu vou ter essa eficiência se eu não tenho o corpo técnico qualificado? E por muitas vezes, esse corpo técnico que está lá dentro não tem o conhecimento técnico nem sequer do que é uma licitação. Caiu ali de paraquedas, e agora? Onde é que eu estou? E aí, bate na eficiência. E a transparência, infelizmente, é a parte de desvios. Tá? Então, muitas vezes não é publicado da forma correta, muitas vezes não é pago da forma correta, muitas vezes os serviços são executados numa qualidade inferior e É fogo, né, Caio? são pagos de outra forma. Então, essa transparência, se a gente for comparar, tem os portais, é obrigatório ter o portal da transparência nos municípios, estado. Se a gente for abrir, Brasil inteiro, a gente tem mais de 5.500 municípios. Se 20% estiver alimentado no portal da transparência, certinho que foi pago mês a mês, hoje... É muito. É muito. E fica por isso mesmo. Os órgãos de controle tentam controlar isso. Mas, infelizmente, também não tem braço suficiente para conseguir chegar em tudo. Imaginem que são mais de 5.500 municípios, 26 estados, Distrito Federal, mas todos os órgãos da administração pública federal. Então, é muito órgão, é muita licitação. Então, assim, eles geram ano a ano, mês a mês. Falta pessoas ou falta pessoas qualificadas? Pessoas qualificadas. Porque pessoas têm. Pessoas têm. A gente, quando eu falo assim, quantos engenheiros você conhece? Tá, entendi. Milhares, a gente pode botar. Quantos são qualificados? Tá. Quantos estão preparados para trabalhar na engenharia diagnóstica ou com obras públicas? Quantos são realmente qualificados? Comprometidos, né, Comprometidos. Caio? E eu gosto muito de uma frase que eu li, Renata, que é a seguinte. Para ser mais um no mercado, para ser mais um engenheiro, é fácil. Busque sempre ser o melhor, seu destaque. Se esperam A de você, faça A mais B. Mostre que você é necessário, que você é diferente, você não é mais um engenheiro, tá? Então, para ser mais um engenheiro, é fácil. Fácil, entre aspas, assim, tem que passar 5 anos na faculdade, mas é fácil. Difícil é você se inserir no mercado e ser reconhecido. É verdade. A maioria é mais um, né, Caio? É mais um. A maioria. Então, assim, se a gente for comparar, acredito que você tem a mesma situação. Se você for comparar quantos engenheiros estudaram na sua época e que deram certo, são poucos. Entendeu? Então, verdade. até na própria faculdade, se entram 60 alunos numa turma, se formam 5, 10, E incrível como se acomodam, né? se acomodam. Se acomodam. Então, as oportunidades estão fora da zona de conforto. É verdade. Então, esse é um grande problema e eu não falo nem só na parte de licitações de obras públicas, nem só de obras públicas, mas da população em geral. É verdade, Caio. Tá? Então, assim, não adianta eu ser mais um. É. E como é que eu deixo de ser mais um? Conhecimento. Estou estudando. Estudo. O conhecimento transforma. O conhecimento faz a gente evoluir, né?
Voltando ainda para a parte burocrática, tá? A gente sabe que é um dos maiores obstáculos, né? Para que, Sim. para que a gente tenha progresso. O que é que se pode fazer para diminuir essa burocracia aí, nessa parte de licitação? O que é que você diria, né? Se dependesse do Caio, o que era que o Caio faria para diminuir esse processo de burocracia nos processos de licitação? Então, é uma pergunta bem difícil, tá? Porque a burocracia não é em um único setor, em um único órgão, tá? Mas eu tentaria, por exemplo, foi na nova lei vem falando sobre o BIM. Quantos órgãos estão aplicando o BIM? O BIM é uma forma de você compatibilizar esses processos. Quantos órgãos estão, Caio? Poucos. Aqui no estado eu acredito que nenhum ainda. Ainda. Então, assim, poucos. Tá? Se eu for contar, tem 1, 2, 3 órgãos. Mas, assim, é uma forma de você melhorar a parte interna. Só que o pessoal, às vezes, vê isso como burocracia. Então, eu entendo como melhorar a burocracia você otimizar a fase interna. A fase externa, quando veio a nova lei, tá? Ela teve uma visão para melhorar essa burocracia. Por exemplo, ela inverteu as fases. Que antes eu tinha habilitação, habilitava todo mundo, só abria a proposta de quem estava habilitado. E eu perdia muito tempo analisando 10, 20, 30 empresas de documentação para depois abrir proposta, para analisar de todo mundo. A administração pública teve uma visão, vamos desburocratizar isso daí. Vamos abrir primeiro proposta, teve-se os lances, a gente só vai buscar o menor lance. A gente vai analisar a proposta dele, depois vai analisar a habilitação. Só que, na minha visão, tá? Eles deram um pouquinho de ratada aí. Porque o que acontece, se tem a proposta, foi de forma, para melhorar ainda essa burocracia, eles botaram de forma preferencial eletrônica. Você não precisa mais ir lá no órgão. Então, ele diminui a burocracia. Porém, as licitações têm demorado um pouquinho mais. Porque é sistema. Tá. Então, o sistema muitas vezes cai, é burocrático e perdeu a conexão. Então, assim, para melhorar a burocracia, na minha visão, é tentar otimizar a fase interna. Tá? As formas de contratação. Tá? Poxa, se eu vou construir, por exemplo, uma escola, eu tenho que abrir uma licitação. Se eu não tiver corpo técnico interno, eu tenho que abrir uma licitação para contratar os projetos. E aí, quando eu chego para contratar os projetos, eu passo por uma licitação inteira também. Tá? Então, assim, essa forma de contratação, tentar otimizar essas formas de contratação. E aí muita gente pode falar, mas tem a contratação integrada, tem a contratação semi-integrada, que é o que a gente usava muito no antigo RDC. Pode dizer, mas tem essa forma. Mas não é toda licitação que eu consigo isso. Imaginem que eu quero ampliar uma sala. E eu só tenho um engenheiro. Eu preciso de estrutural, eu preciso de elétrico, não sei o que. Eu tenho que abrir toda uma licitação para ter esses projetos. Entendeu? Aí eu vou buscar, aí eu tenho prazos de publicação. Imagine que isso vai jogando lá para frente, vai jogando lá para frente. Então, uma coisa pequena, chamando assim pequena, que poderia ser ágil, acaba demorando muito tempo. Então, a melhor forma de desburocratizar um pouco é otimizar, e aí falando isso na parte de engenharia, tá, Renata? Tá. Para não acabar levando para tudo, não, porque... tudo bem. Mas... A gente sabe que é para tudo, mas vamos falar só da Então, desburocratizar um pouquinho a forma de contratação meio que direta. Poxa, se eu tenho profissionais no mercado, não, eu tenho que abrir toda uma licitação, porque eu não poderia simplesmente publicar, profissionais, eu preciso contratar um projeto elétrico assim, assim, assim. Encaminhem suas propostas. Seria tão mais fácil. Porém, existe a questão da corrupção. De quem indica, segura aí que eu vou te dizer as propostas. Entendeu? Então, existe esse lado. Então, é difícil desburocratizar o setor público, tá? Mas existem algumas visões, tá? Que é melhorar um pouquinho essa forma de contratação, tá? Principalmente de projetos. Imagine que, na situação lá da engenharia diagnóstica, eu iria precisar abrir uma licitação. Mesmo que chegasse lá, não, pelo valor, é uma dispensa. Mas eu preciso ter toda uma instrução processual, onde eu, como profissional, sei que para resolver aquilo ali,
eu preciso de um engenheiro no setor de engenharia diagnóstica. Mas eu tenho que instruir todo um processo para contratar. Aí você vai me dizer que, precisa de um engenheiro estrutural, o problema é esse, diagnostiquei. Agora precisa de tal pessoa para avaliar a tua estrutura. Eu tenho que abrir outra licitação para contratar o cara. Ô, Caio, isso demora quanto tempo, assim? Qual foi o processo, assim, mais longo que você já viu, assim? Tem processos, por exemplo, que a gente recebeu o recurso em 2016, em 2022 a gente perdeu o recurso porque não tinha sido licitado. Existe outra situação que o recurso é de 2011, por exemplo, em 2021 foi perdido porque 10 anos depois não foi utilizado o recurso. Tá? Por uma série de fatores. Tá? Então, assim... Chega o recurso e não é utilizado. E aí não foi utilizado em algumas dessas situações pontuais por falta de documento. Por exemplo, tem a titularidade, teve a aquisição do prédio pelo município, por exemplo, mas não está registrado ainda no cartório. O governo federal aí não trava. E aí, para conseguir registrar isso, aí às vezes passa, porque era um processo de uso capião, que não sei o quê. Trava, perdeu o recurso. Porque só pode usar para isso, né? Só pode usar para aquilo. As emendas, as verbas, vem, é para construir isso. Ela sai destinada, tem um programa de trabalho lá. Então, acaba, é burocracia. Então, assim, essas formas, poxa, não tem esse documento, mas está aqui, é do Estado, é do município. Beleza, sossegado, vamos resolver. E aí, eles me pedem o alvará de construção, por exemplo. É obrigatório, eu não sou contra isso. Mas eu só consigo tirar o alvará de construção se eu tiver o documento do terreno. Então, não consigo. Então, por muitas vezes, a gente faz o quê? Errado. Aí chega lá na frente e toma uma multa. Entendeu? Porque não usou o recurso. Não só porque não usou o recurso, porque eu fiz a obra errado. Ao invés de usar o recurso de lá, eu usei recurso próprio, sem o alvará, porque eu não consigo gerar o alvará. E tomei uma multa porque eu executei sem o alvará. Diga aí. Entendeu? Então, é muita complicado. Coisinha. Entendeu? Então, assim, quando eu disse que era uma pergunta muito difícil de como desburocratizar, é muito difícil. Complicado. Entendeu? Porque não depende só de um setor, vai para o órgão público A, porque precisa da licença ambiental. Aí da licença ambiental, aí precisa do bombeiro. Aí precisa do alvará sanitário. Aí precisa do projeto, precisa do imóvel para conseguir tirar o alvará. Quando eu tenho tudo isso, eu consigo licitar. Mas para eu conseguir tudo isso no setor público é muito difícil. No setor privado também, viu? Eu trabalho em construtora também, e para a gente conseguir, né, até chegar no alvará. Minha gente do céu. Construí uma casa ano passado, particular. Eu construí sem alvará. Foi lá, notificou. Não tem problema. A casa está pronta há 1 ano. Está sem alvará. Está sem habite. Porque o proprietário disse, eu não quero. Tem 2 anos que o documento está lá e até agora eu não consegui tirar de lá. Vai aparecer de uma coisa. Voltar no processo, porque o número aqui da topografia está muito pequeno. Eu quero maior, volta. Aí manda para lá. Aí está muito grande. E aí volta. Imagina tipo que isso tem no setor privado. Imagina no setor público, que teoricamente tem menos corpo técnico, porque quando eu contrato uma empresa no privado, cara, tu tem que resolver. No setor público, para eu contratar uma empresa, eu já tenho que estar resolvendo. Então, muito Caio, mais e qual complicado. foi uma situação mais rápida que no seu comando você conseguiu resolver? 60 dias. Foi? 48 dias, mais ou menos. Foi o quê? Foi algo muito algumas, sério? Tá? Diga algum que você queira compartilhar aqui com a gente. Então, por exemplo, a construção de um serviço de nutrição e dietética no Estado, teve a construção do biotério também no Estado. As licitações que ficam a minha responsabilidade, a gente, em geral, trabalha muito rápido. E o que é que acontece São de custos, tem um valor específico, Caio? Não. Não pode passar de um determinado valor? Não. Eu tenho obras dessas, por exemplo, que são 2,5 milhões, que são 3 milhões, que são 500 mil. Depende do objeto. Mas, assim, o que é que acontece é dada a missão. Eu preciso disso aqui, Caio. Eu digo, para fazer isso, tem essa documentação, eu só começo a licitar depois que tiver. Se não, tem. Pronto, então a gente pode fazer. E aí, o que acontece muito, Renata? E eu vou falar principalmente em município. É marcada, vamos supor que está tudo pronto.
Foi publicado o edital. As empresas vão lá disputar. O que acontece? O engenheiro do município só vai uma vez por semana, não foi no dia da licitação. Suspende a licitação. Aí na outra semana, quando o engenheiro chega, vamos supor que o engenheiro vai dia de terça, a licitação vai dia de quarta. Oh, meu Deus. Aí, Ele na não outra sabe quando terça- é que a licitação vai, né? Aí na outra terça, ele chegou lá. Aí a licitação disse, ó, tem isso daqui para tu analisar. Aí tem 20 empresas pro cara analisar. Eita, poxa, preciso de um mês para analisar. Olha. Aí passa um mês analisando. É. Aí devolve para a licitação. Aí a licitação vai e diz, ó, tá isso daqui, resolvido, tá isso daqui. Aí diz, ah, não, agora eu quero recurso. Aí a empresa entra com recurso. Aí o engenheiro só vai depois. Aí nisso, vai. E aí qual é a diferença? Que diz assim, a licitação, tá certo. A gente fica aqui de 8 da manhã até o sistema fechar 6 horas da tarde. E reabre amanhã. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Vai sendo feito passo a passo até acabar. Eu quero acabar hoje a licitação. Quando era presencial, tá? Agora não faço mais presencial. Quando era presencial, quando começava a sessão 8 horas da manhã, empresa, vocês têm compromisso? Não. A gente só sai daqui quando acabar, tá? Porque eu quero dar a decisão agora, hoje já. Oxe, mas vai dar hoje, vai analisar tudo, vou. Você pegava já para Na hora. já para decidir. Já para decidir. O que muita gente não faz. Não, Não, porque eu faz preciso ver, porque não tem o conhecimento lá, aquele... Então, assim, não, tá aqui. Vocês têm o que alegar? Antigamente, tá? Agora não é mais assim, é eletrônico e não tem essas alegações, tá? Mas, assim, como é? Tem isso daqui, isso daqui. Não, isso daqui é improcedente, isso daqui é procedente, tá. Tá aqui. Vamos gerar ata, tal empresa habilitada, inabilitada, habilitada, inabilitada. Querem entrar com recurso? Não. Assinem aqui que não querem recurso. Tá, vamos abrir a proposta. Isso ia... Simples assim. Simples assim. É. Eu não deixava passar. Aham. Então, a missão é minha, eu tenho que resolver a minha missão. É. Entendeu? Que aí é aquilo. Ser mais um... Não. Eita, posso não. Hoje, semana que vem eu venho analisar. Assim, é assim. Eu preciso de um mês para analisar. Não, a missão é minha. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu vou ser o quê? O diferente. Eu vou buscar ali, eu quero analisar tudo hoje. Mas é impossível, não deu tempo. Não tem problema. Eu vou levar para casa. Não tem problema. O órgão funciona até às 6, eu vou até às 10 aqui. Não tem vigilância? Tem, eu vou até às 10. Amanhã de manhã eu tô aqui de 7 horas da manhã. E aconteceu algumas vezes já. Porque precisa pagar a medição. A medição, muitas vezes, o pessoal demora 90, 120 dias para pagar, 80. E o certo é o quê? Todo mês? O certo você Quando mede terminar, todo mês. sim. Você mede 30 dias. Tá. Apresentou a medição. Tá. Vai para o fiscal atestar o que é que está executado ou não. Certo. Vem para o gestor, nesse caso, para atestar o que é que tem ou não. Certo. Passou, vai para o financeiro. Certo, E aí o certo. pessoal demora 60 dias para testar uma medição na parte técnica. Que é você pegar um boletim de medição, ir lá na obra, checar, mediu, tem isso daqui executado, isso daqui, tá aqui o parecer. São muitas pessoas envolvidas, né, Caio? Muitas pessoas envolvidas. Mas o que consegue ser feito em uma semana, em 2 dias, 3 dias, demoram 60. É absurdo, viu? E É um absurdo. E eu tô falando isso quanto engenheiro mesmo. Tô falando da engenharia em si. Demoram 60 dias para testar uma medição. Então, em uma das prefeituras que eu trabalho, o pessoal tem um lema, 3 dias com fiscal, 2 dias com gestor. 5 dias a gente tem que liberar a medição. Tá. E são estourando 5 dias para controle financeiro liberar. Então, nesse município, a gente paga a medição com 7, 8, 9 dias. Em outro, a gente paga com 3, 4, 5 dias. Não é. Enquanto É possível, vários outros né? órgãos pagam com 60, 90, 120. Fogo. Assim, existe às vezes, em algumas vezes, a questão financeira. Porque não tem o recurso. Porque não tem a verba. Isso é outra situação. Mas se você está preparado, entende que existem algumas etapas financeiras, eu tenho que ter um empenho. Com o empenho, ele vai para a liquidação. Então, se eu só tenho 500 mil de empenho, por que eu vou botar a empresa para executar 1 milhão se eu não vou ter como pagar? Então, a empresa, você tem 500 mil a medir. Vai medir 500 mil, porque eu sei que eu consigo pagar isso. Por que eu vou medir 1 milhão se eu não vou conseguir pagar a empresa? Aí trava a medição.
Entendeu? Então, um conhecimento pequeno do que é, e aí o fiscal entendendo isso, que muitas vezes não entende, o gestor entendendo isso, conseguem trabalhar em conjunto para o quê? Evitar travar a medição. E tudo flui. Tudo flui. Muitas empresas não querem vender para o poder público por conta disso, né? Que Sim. deixam de receber. São dois fatores, Renata, que as empresas têm meio que uma aversão da administração pública. Primeiro é a morosidade do pagamento, tá? Que muitas vezes é moroso, tá? Muitas vezes, e aí para entrar em uma licitação eu sempre indico, ó, conheça onde você está entrando. Ninguém compra um carro sem saber qual é o carro. É verdade. Porque você vai prestar serviço sem conhecer o teu cliente. Procura saber se esse cliente paga, se esse cliente tem recurso, o que que acontece, tá? E aí você vai saber onde você está entrando, tá? E aí evita essa morosidade, tá? Então, se você analisar o mercado, a prefeitura tal paga, eu vou prestar serviço lá, certo. Tá? Para conseguir aí sim não ter essa morosidade. Ô, Caio, o que foi que te fez entrar nesse ramo aí das licitações públicas? Então, falar desse item, eu falo um pouquinho da minha história de vida, Renata. Meus pais sempre trabalharam nesse ramo. Minha mãe, durante muitos anos, foi secretária de Estado, de municípios, foi secretária de Saúde, secretária de Administração. Hoje trabalha no Tribunal de Contas aqui do Estado. Tá? Ela é diretora de um dos setores do tribunal aqui do Estado. E eu sempre vi o setor público ali na minha carreira. Tá? Mas não como engenheiro. Tá? Eu sempre conheci o setor público, mas na minha formação eu não vi. Então, só quando eu digo que é um pouquinho da minha trajetória de vida, quando eu me formei, eu fui para Curitiba, viajei, passei 40 dias lá e estava fazendo o que eu vi na faculdade. Que era o quê? Entregar currículo, buscar prédio, construção. E eu fiz o quê? Fiquei fora do mercado, fui rodar de aplicativo, até que eu parei e disse, poxa, eu conheço o setor público, por que eu não estou lá? Tá, entendi. Eu vou procurar. E aí fui trabalhar em um município de graça. Um conhecido tinha assumido uma secretaria, eu disse, bicho, tô lascado aqui, preciso conhecer a engenharia no setor público. Eles caem... Isso lá em Curitiba? Não, aqui, eu tinha voltado para cá. Tá. E eu disse, bicho, preciso... Você terminou fora. Aqui em Maceió? Terminei aqui, em 2016. E aí isso foi em 2017. Eu fui para Curitiba em 2016, voltei finalzinho, em dezembro, em 2017 eu fui para lá. Eu disse, bicho, eu preciso entrar na engenharia. Eu estudei 5 anos, minha média na faculdade foi 9,15 e eu tô fora do mercado. Diga aí. Nunca estagiou em construtoras? Estagiei, passei 2 anos e meio estagiando, trabalhando em construtora. Só que era o quê? Aquilo que a faculdade me mostrava. Trabalhar para construir prédio, trabalhar para construir ali no privado. E aí fiquei fora do mercado, porque em 2011, 2009, 2011, a engenharia deu aquele boom. E aí muita gente entrou. Em 2016, quando eu saí, muita gente estava saindo, então o mercado meio que estava saturado. E aí, em 2017, eu disse, vou trabalhar de graça. Eu preciso entender, eu preciso conhecer esse mercado. Eu entendo, eu sei que existe a administração pública, mas como é que funciona? E aí eu fui lá trabalhar de graça. E aí foi lá dentro que teve um decreto de emergência por causa das chuvas, e esse secretário disse, Caio, alguém precisa assinar aqui para mandar para a Defesa Civil, alguém precisa ser contratado. Você quer? Eu quero. É tudo que eu quero. E aí eu passei 3 meses só nesse município. Sim. Porque a empresa que executou esse serviço emergencial disse, rapaz, aquele cara ali é diferente. Eu preciso dele trabalhando comigo. Caio, quer trabalhar comigo? Olha que eu nunca tinha feito uma licitação, Renata. Nunca na minha vida. Eu não sabia nem o que era a licitação. Preciso que você prepare as propostas, Caio. E eu fui lá, preparei as propostas. E aí eu bato nesse item a questão do medo. Eu tive muito, muito, muito medo, Renata, lá atrás. E aí eu tinha uma escolha. Ou eu ficava com medo e perdia as oportunidades. Ou eu colocava o medo embaixo do braço aqui, como se fosse um capacete de obra. Quando você entra, que você sai com o capacete aqui embaixo, depois você coloca aqui na cabeça e entra dentro da obra, protegido, vamos chamar assim. O teu medo está te protegendo, mas você está ali avançando.
Mesma coisa foi lá atrás. Eu entendo. Eu peguei o medo, coloquei aqui embaixo, disse, eu faço. E fui buscar, eu passei 3 dias sem dormir, trabalhando, porque eu tinha que entregar. E essa empresa foi, eita, poxa, entregou. Em seguida, tenho outra, Caio, tenho outra. Nisso, essa empresa estava lá 1 ano já e meio, mais ou menos, sem ganhar licitação. E disse, Caio, eu quero lhe contratar fixo na empresa. E aí assim eu fui seguindo, Renata. E hoje eu estou como coordenador de engenharia aqui no estado, estou como gestor de contratos em outro município aqui, tenho curso no Brasil inteiro, estou palestrando, sou professor de pós-graduação nesse ramo. Então, se lá atrás eu tivesse deixado o medo fechar essa porta, talvez eu não estivesse na engenharia hoje. Tá? Então, foi nesse embolo que eu conheci a obra pública. Apanhei bastante, porque lá atrás, quando eu entrei, não tinha uma pessoa direcionando, porque eu não tinha visto na faculdade. Eu não encontrei no mercado alguém para me ensinar assim, ó, é assim que faz. Tinha lá a lei. Eu, poxa, lei é de advogado, como é que eu vou ler? E aí, hoje não. Hoje tem várias pessoas falando sobre obras públicas, várias pessoas falando sobre licitações. Mas eu tive que aprender na marra, sozinho lá. Então, nem os contadores da época sabiam me explicar a diferença do Simples Nacional para o lucro presumido, por exemplo, no meu BDI. Eu tive que aprender isso sozinho, buscando ali na lei, entendendo que é RBT, que teoricamente não é o serviço do engenheiro. Só que se a contabilidade lá atrás não estava dando conta, eu ia perder licitação, ia deixar de ganhar a licitação porque eu não sabia isso, não. Aí, mais uma vez, eu tive que ser o diferente. Entendeu? Então, eu entendo completamente isso que você está dizendo, que por incrível que pareça, esse assunto eu estava conversando ontem com meu esposo, né? Ele contando as experiências dele, eu contando as minhas, que eu sempre tive medo também, mas eu nunca deixei o medo me dominar. Sempre eu coloquei o medo embaixo do braço e sempre enfrentei. E assim, e só avançando na vida. Eu, quando entrei na engenharia, eu lembro que eu fui desafiada a assumir o setor do Prós-Obra e eu não tinha experiência nenhuma no setor de Prós-Obras. Eu lembro que o dono da construtora me chamou, junto com a engenheira lá na época, e na época eu era ainda estudante de engenharia. E aí ele disse, Renata, é que eu quero que você assuma esse setor de pós-obra. Isso há 12 anos atrás. Aí eu disse, eu assumo. Aí ele disse assim, e você tem experiência? Eu digo, eu garanto que vai dar certo. Aí, o que eu não souber, eu vou atrás de quem sabe e a gente vai dar, e a gente resolve, não é assim? Né? Então, assim, eu não tenho experiência, mas eu garanto que vai dar certo. O que eu não souber, eu vou atrás de quem sabe e a gente vai resolvendo. Tanto que já há 12 anos se passou e eu ainda estou enganchada nessa área, mas já montei uma equipe que já está trabalhando assim nesse setor. E o outro foi estar aqui onde eu estou, que eu nunca me imaginava, muito tímida. Eu nunca me imaginava, Caio, dando palestra, dando aula, sendo apresentadora de um podcast, eu nunca me imaginava. E aí também chegou esse desafio através do meu esposo. Ele montou esse estúdio, né? Esse projeto da Destravo Produções, que é para destravar pessoas, destravar vidas, e assim. E aqui estou eu, host desse podcast, palestro, vou para São Paulo dar palestras, Caio. E assim vou. Aulas, cursos e assim vou. Agora imagine se você tivesse deixado o medo te tomar impedir. conta. Entendeu? Então, não deixa. E assim, o que é que a gente vê? Que às vezes a gente quer dar oportunidade a alguém e essa pessoa falta gás, Caio. Não é? Falta aquela vontade de querer e termina ficando naquela mesma vida sempre, né? E eu gosto muito de falar que o medo, se você tem medo de alguma coisa que você está buscando, é porque é algo grandioso. Porque se for uma coisa muito pequena, você não tem diferença. Porque se é pequeno, eu não tenho medo se der certo ou errado. Mas a partir do momento que eu tenho medo, é porque é uma coisa grande. É que se eu não conseguir aquilo, acaba tendo algum impacto em mim. Tá? Então, medo é grandiosidade. É algo melhor que vai acontecer para você, né? Entendeu? Então, assim, se eu não tenho medo, não faz sentido. Se eu não tenho medo, é qualquer coisa. Entendeu? Então, é muito importante isso na nossa vida. O que é que você diria
para as empresas ou para os engenheiros que querem participar de um processo de licitação? O que é que eles precisavam focar e melhorar para poder ser mais assertiva aí nesse momento, Caio? Qual é a principal dica? Sempre na minha vida vai ser conhecimento, mas se vocês querem melhorar ou adentrar nesse mercado, busquem, se você vai adentrar, busquem o ramo de consultoria, tá? Porque é um ramo que você consegue abrir um leque, ter uma oportunidade de trabalho muito maior, tá? E você consegue abraçar mais contratos, tá? Para quem já trabalha com licitação e quer melhorar, foquem muito na parte de proposta, tá? Apesar de eu ter falado com vocês que muitas vezes o preço acaba sendo contratado, tem diversos alunos e diversas situações práticas minhas que eu fui contratado sétimo preço, e aí eu falo, situação prática, eu como comissão, eu como agente de contratação hoje, tá? Eu contratei a 14ª proposta, porque as 13 primeiras não atendiam às especificações. Então, busquem entender a estratégia técnica, seja atestado, seja proposta, mas foquem na parte engenharia do negócio e não na parte documento da empresa, como habilitação jurídica, essas situações. Busquem a técnica, busquem a proposta de preço lá, busquem o atestado da empresa dos teus concorrentes, tá? Então, a parte técnica é que faz a diferença na estratégia de ganhar a licitação, tá? Então, são duas situações. Se você quer iniciar, busque ser consultor, tá? Porque vai abrir uma porta, você não tem um investimento a ser feito, você tem que ter o conhecimento para estar conseguindo vencer licitações para outras empresas, e a partir daí, lá na frente, você pode abrir a tua empresa, tá? E se você já trabalha, já tem empresa, foquem na parte técnica. Quem é que está habilitado para participar de uma licitação? Qualquer empresa, tá? Basta ter um CNPJ. Existem algumas pessoas que dizem, para você vender para o governo, basta ter um CNPJ. Tá? Não é só ter o CNPJ, é ter essas documentações, quando se fala assim, basta ter CNPJ, é você ter teu CNPJ, tuas certidões bonitinhas, e ter, o que é um pouquinho mais difícil, são os atestados de capacidade. Você precisa comprovar para o órgão que você tem experiência em executar determinado serviço. Tá? Então, você precisa meio que se preparar aqui para executar para ele. Essa capacidade seria o currículo? Não. Seria o quê? São por meio de CAT, que a gente chama de CAT, tá? E aí tem a CAT do profissional e a CAT da empresa. Certo. Então, são os acervos técnicos profissionais e operacionais. No meu caso, seria as ARTs que eu emito no CREA? Ainda não. Aí, você gera, todo serviço que você realiza, você gera um RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, ou quando é arquitetura, RRT, que é registro de responsabilidade técnica. Falando da engenharia, quando você finaliza a obra ou serviço, você precisa dar baixa na tua RT. Certo. Tá? Aí você deu baixa na tua RT. A partir desse momento, abre-se a opção de você gerar a CAT com atestado ou sem atestado. Aí você vai gerar a tua CAT com atestado. Tá. Esse documento é que comprova que você tem experiência. Certo. Tá? Porque somente a RT não quer dizer que você finalizou o serviço, não quer dizer que o serviço foi bem executado. Então, a CAT diz, a empresa tal, por meio da profissional Renata, realizou o serviço aqui perfeito, bonitinho, de acordo com o contrato tal, de período de tanto a tanto, e aí você participa da licitação. É assim que você comprova a tua capacidade técnica. Que bom. Bom saber. E como é que está a inovação nesse meio da licitação? Então, quando fala de inovação, é muito importante a gente falar da Lei 14.133, que antigamente a gente usava a Lei 8666 de 1993, tá? E aí ela ficou em uso por 30 anos, Renata. E em 2021, 1º de abril de 2021, dia da mentira, foi publicada a nova Lei de Licitações, onde trouxe diversas novidades para o setor de licitações e principalmente de obras públicas, licitações de obras públicas. Alterou, como eu falei para você, a questão da forma de disputa, que agora é eletrônica. Alterou a forma de análise, que primeiro é a proposta. Alterou, trouxe novas modalidades e tirou outras modalidades. Tá?
E aí, quando se fala de inovação, uma das modalidades trazidas pela nova lei de licitações é o diálogo competitivo. E nessa modalidade, eu antes de abrir a contratação em si, eu não sei como resolver o meu problema. Então, não é para qualquer problema. São para problemas, para demandas que eu preciso de inovação tecnológica. Por exemplo, vamos supor que eu preciso melhorar a captação de energia do nosso país. Como é que eu melhoro? Existem diversas formas. Energia eólica. Como é que eu vou melhorar? Então, vou abrir um diálogo competitivo. Vou chamar empresas para dialogar aqui e apresentar formas de melhorar, trazer uma inovação. Qual é a melhor forma de resolver esse problema aqui? Eu não sei como. E aí vai lá e diz, a melhor forma é A. E aí sim, essas empresas que apresentaram essas formas, que dialogaram lá para chegar em qual é a melhor forma, vão disputar para ver quem é que vai executar aquela forma. Tá, bem interessante. Você já vivenciou na prática alguma situação onde a engenharia diagnóstica foi fundamental em alguma obra, em algum processo de licitação, Caia? Sim, nessa situação que eu te falei das estruturas. Tá? Sim. E aí, quando eu falo nesse órgão, nós tivemos dois problemas. Um pouquinhozinho, 2 meses anterior à minha chegada, tá? Onde um dos engenheiros chegou lá e resolveu cortar os pilares no meio para passar eletrodutos, tubulações num prédio de 3 andares, que tem 50 anos que não se tinha manutenção. E aí resolveu, e aí nisso, os outros engenheiros disseram, não pode, para. Pilar, diga aí. Vamos, e aí chamou-se um profissional da engenharia diagnóstica para analisar os problemas que existiam ali. E aí foi feito um laudo. A partir desse momento, foi contratado uma empresa para fazer os testes, porque existia um vão, eu acho que de 9 metros por 4. Então era uma sala grandona. Eram 6 por 9, 12. Tá? E existia uma parede no meio, onde em cima era um auditório. E ele resolveu derrubar essa parede sem analisar nada. Entendi. Então, era um auditório para 400 pessoas. Diga aí, Caia. Ele resolveu derrubar. E aí foi contratada a engenharia diagnóstica para analisar as patologias que foram ali criadas. Em seguida, foi contratado um engenheiro estrutural para fazer análise da estrutura, se poderia ou não ter derrubado aquela parede, se afeta a estrutura de cima. E foi uma situação. Foi fundamental, porque foi paralisado esse serviço até que houvesse um laudo informando que não se poderia ter cortado pilares, que a gente sabe que não é para ser E a parede cortado. poderia ter tirado? A parede, no final, poderia ter tirado. Menos mal, né, Caio? Mas foi paralisado, no mesmo momento foi tudo escorado. Só continua o serviço depois que tudo for analisado, diagnosticado, resolvido. E, se preciso, reestruturado, reestruturar. Né? Isso foi a situação. E a segunda foi quando os pilares começaram a estourar. Entendeu? E aí a gente acabou contratando. Nesse caso, já foi direto o engenheiro estrutural, não foi primeiro o diagnóstico, tá? Porque visualmente... Teve toda a expansão da armadura, né? Os pilares abriram, cair assim. E aí foi contratado direto um engenheiro estrutural que também trabalha na engenharia diagnóstica. Tá? Não foi qualquer engenheiro estrutural. Foi um que trabalha na parte de patologias, engenharia diagnóstica e é engenheiro estrutural. Entendi. Para fazer essa situação. Importante. E aí foi feita toda essa análise também. Então foram 2 situações que existia um risco de colapso. Não existia assim, é mais difícil a gente falar, não, existia um risco de colapso do prédio cair. Não, mas existia um risco, principalmente visual dos usuários, que estavam preocupados com essa situação. Então, nessas 2 situações para a parte pública, foram fundamentais. Essa área da engenharia diagnóstica ela está crescendo bastante. Eu tenho viajado muito assim para participar de comunidades, de ecossistemas que trabalham sobre isso assim, e é muito importante. Até agora, em outubro, vai ter um evento aqui em Maceió, Caio. Vai ter o congresso de concreto, né? Sim. Agora em outubro. Que é o Embracon, eu acho, né? O Embracon. E no dia 19 de outubro vai ter no CREA o Expat,
que é o Congresso de Engenharia da Patologia das Construções. Vai ser no CREA. Lá no auditório do CREA, a gente vai ter vários palestrantes, vai ter workshop, vai ser um dia inteiro nesse universo da patologia das construções. Muito network, vai ser bem legal. Muito importante. Eu confesso que eu não sou dessa área. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu tinha essa ideia, não, eu quero trabalhar nessa parte, estrutura, patologia, diagnóstica, eu quero... Mas, assim, não foi uma área que, ao longo da carreira, eu trabalhei. Não sei se por ter ido direto para uma área que me satisfez, mas é uma área que eu não tenho conhecimento. Uhum. Entendeu? Então, assim, quando eu falo que eu escuto assim, a engenharia diagnóstica, às vezes fica por fora. E aí eu queria até lhe fazer essa pergunta, Renata. Qual é o... muitas vezes a pergunta é para mim, mas eu acho importante eu também entender um pouco, mas assim, qual o papel essencial da engenharia diagnóstica para as nossas obras? A engenharia diagnóstica, em algum momento, trabalha anterior a uma obra ou ela só analisa o problema, entre aspas? A engenharia diagnóstica, Caio, ela começa desde da elaboração dos projetos. A gente está ali já para analisar se aqueles projetos estão atendendo todas as normas técnicas. Então, a gente começa ali, analisando todos os projetos, porque a gente analisa tudo aquilo que é viável, tudo aquilo que é possível, incluindo a parte de acessibilidade também. A gente faz toda essa análise. Então, a gente é um engenheiro que a gente pensa fora da caixa. Então, a gente já vê quais são as possíveis manifestações patológicas que podem acontecer ali. Durante a obra, a gente pode atuar também na parte das inspeções dos serviços, porque através de algum método construtivo ali, a gente já tem a noção se pode acontecer uma futura manifestação patológica ou não. Então, a gente vai da parte de projetos, a parte de execução da obra, até a parte da entrega da obra. Então, uma das partes que eu atuo é na parte da entrega da obra. Eu faço o recebimento da obra e a entrega. Então, eu faço toda aquela inspeção final, que a gente vai analisar se aquele revestimento que está utilizado ali está correto. Por exemplo, aquele revestimento que está utilizado no deck da piscina, ele é recomendado ali para aquela área? Ele é escorregadio? Ele acumula água, faz o empoçamento de água? Então, a gente tem aquele olhar técnico em tudo. A parte dos caimentos dos ralos, se aquela água está fluindo para os ralos, se não vai empoçar a água no local que é indevido. E a gente sai analisando como um tudo, né? As esquadrias, a gente vê se as esquadrias estão fixas, se não tem acúmulo de água ali, se a água está escorrendo. E assim a gente sai analisando passo a passo, se não tem algum soncavo. Então, eu atuo muito nessa área do recebimento e da entrega da obra. Paralelo a isso, eu elaboro o manual de uso e operação daquela edificação. Hoje eu sou especialista em manuais. Por atuar já há 12 anos em pós-obra, então, assim, eu vi como é importante se fazer um bom manual para que os proprietários, os síndicos, eles entendam das responsabilidades dele. Você compra um apartamento, Caio, aí você é engenheiro, você sabe, mas a maioria pensa que eu comprei um apartamento, eu adquiri essa casa, e cruza os braços e pensa que não precisa fazer nada porque está na garantia da construtora, né? E não é assim. A partir do momento que você começa a usar aquele imóvel, você já começa a ter as suas responsabilidades. Exatamente. Você já tem que fazer as suas manutenções. Então, no manual do proprietário, a gente contempla todos os sistemas que tem naquela edificação e quais são as manutenções preventivas que precisa ser feita. A gente fala também de todos os materiais que foram utilizados, porque às vezes você compra um apartamento, entrega com esse revestimento. Você quer trocar, ou aconteceu algum problema que você está precisando comprar para complementar. Então, ali você já tem qual é o fornecedor, o telefone do fornecedor, qual é o tamanho do revestimento, qual é todas as especificações de todos os materiais. Se você for síndico, você vai receber o manual do síndico, onde vai contemplar de A a Z que tem no condomínio. As bombas, as cadeiras,
Tudo. O ar-condicionado que foi entregue, tudo, 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 tudo. Fora os sistemas. E a gente explica nele como será preciso fazer os cuidados de uso, porque a partir do momento que você começou a usar, você tem que ter os cuidados de uso. Aí, como você pode manter aquilo ali, as manutenções e as garantias. Então, assim, é um guia completo de orientação, né? Porque você sabe que o síndico, ele responde civil e criminalmente por aquele condomínio, né? Assim, e os proprietários, eles respondem pelos apartamentos dele. E eles, para eles não perderem a garantia da construtora, eles têm que fazer as manutenções, entendeu? Entendi. E no pós-obra, a gente trabalha também com a inspeção predial, onde a gente faz toda a parte de inspeção. A gente vai aos prédios, que hoje existe uma lei municipal, até por conta de falta de manutenção. Quantos acidentes já aconteceram? Tiveram repercussão nacional, né, Caio? Muitas tragédias por falta de manutenção. Então, a gente faz toda a análise, né? Faz todas as constatações. Aí, tanto a gente faz a inspeção predial como inspeção especializada de alguns sistemas, tá? Como eu te falei, que de alguns sistemas eu faço. Então, a gente tem equipamentos, né? Que nos assessora, como as câmaras termográficas, detector de umidade, enfim. E aí, pronto. Então, a engenharia diagnóstica, ela contempla todos esses sistemas. Eu me identifiquei muito com a entrega, com a elaboração do manual. O plano de manutenção também a gente faz, que o plano de manutenção você tem um guia daquilo que você precisa fazer. E hoje tem aplicativos, Caio, que facilita demais. Você, na palma da mão, vai saber naquele dia o que você precisa fazer de manutenção. Então, isso facilita demais, né? Então, nas reuniões de entrega, eu acho muito importante eu conscientizar, eu falo, explico o manual, entendeu? Explico do plano de manutenção. Então, hoje, um dos meus trabalhos é esse, é fazer a conscientização para fazer a manutenção, né? Eu sou a favor demais da manutenção preventiva. Achei muito interessante, Renata, que você falou no início que a parte, você trabalha, a engenharia diagnóstica pode trabalhar desde lá do projeto. Então, eu posso ter uma empresa, um profissional da área de engenharia diagnóstica auxiliando desde lá do início. Exatamente. Por que eu não tenho isso na administração pública? Porque eu não tenho uma empresa fazendo a análise lá dos meus projetos, vendo que está tudo ok. Por mais que os meus profissionais façam isso, porque eu não tenho um profissional especializado acompanhando, fazendo esse diagnóstico para minimizar esses riscos na minha construção, esses problemas que possam ter. E imagine que quantos prédios públicos hoje, Renata, tem um manual da obra lá no final? Diga aí. Que eu conheça nenhum. Então, entendendo isso, eu acredito que tem como ser aberto um mercado gigantesco tem sim. na engenharia diagnóstica no setor público. Porque se a gente consegue trazer isso como usual nas obras públicas, a gente consegue ter um engenheiro na parte de engenharia diagnóstica, tanto lá no início, como até, imagina que se eu obrigar todas as obras públicas terem um manual, terem já serem entregas com o meu manual, e é lei, viu? Meu e é programa norma de manutenção preventiva, corretiva, a forma de uso, que não é feito hoje. Então, imagine que se eu consigo trazer essa visão da engenharia diagnóstica para dentro do setor público, a melhoria e o impacto que isso vai trazer para as obras públicas. Impacto positivo. Positivo. E você vai dar uma vida útil maior às edificações, minha gente. É só pensar nisso, uma vida útil maior. Vai manter o desempenho da edificação, para que ela foi construída. Não é? E sem falar de segurança para todo mundo que usa aquela edificação. Então, é uma coisa assim que eu me identifiquei, me apaixonei assim, e eu vejo o quanto isso é importante. Entendeu? O quanto, achei Caio. Muito legal conseguir enxergar, por isso que eu fiz a pergunta, Renan. Muitas vezes quem está do lado de cá também não consegue enxergar. Né? Então, achei muito interessante, muito legal quando eu consegui agora enxergar que a engenharia diagnóstica pode ser fundamental. Pode ser não, é fundamental, mas pode
trabalhar muito e melhorar o lado de cá. É. E talvez melhore a questão da burocracia. Porque quantos problemas eu tenho pós-obra que me geram dor de cabeça e muitas vezes por mau uso do próprio órgão, do próprio usuário. Entendeu? Se isso na hora da entrega, ó, tá aqui o manual, é assim que funciona, eu consigo minimizar muito esses problemas. Consegue. A conscientização, né? Aquilo que a gente já falou aqui, né? Ele abre a mente. Então, ele só ajuda a melhoria, assim, de todos os processos. Achei muito interessante. Ô, Caio, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast. Mas antes de finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu projeto, desse método Caio Corte 2.0. Queria que você falasse um pouco, enfim, e falasse onde é que te encontra. E se eu esqueci de falar alguma coisa e quiser contemplar aqui agora, esse momento é seu. Tá, vamos lá. O método Caio Corte 2.0, tá? Foi um método, tá? Criado por mim e com a experiência adquirida ao longo desses anos, desde 2016 e 2017, atuando com licitações de obras públicas, passando pelos dois lados da moeda, como eu falei para vocês, tanto na administração pública como da administração privada, e consegui unir isso ali junto para conseguir entender como funciona a administração pública na parte de obras públicas. Então, mastiguei isso. Imaginem que ler diversas legislações é muito complicado. E conseguir entender como isso funciona na prática piora um pouquinho. Então, acabei mastigando todo esse conhecimento, toda essa legislação para criar um método. E esse método acabou ganhando o nome Método Caio Corte e surgiu o 2.0 a partir do momento que a legislação foi alterada. Então, era só o Método Caio Corte e aí veio o 2.0 a partir do momento que houve a mudança de legislação e o curso foi todo remontado, tá? Então, para me encontrar, pode ser no meu Instagram, tá? É caiocorte.eng, tá? Só procurar lá, vocês vão me encontrar e eu posto sempre conteúdos voltados para licitações e obras públicas de forma em geral. Tá? Então, semanalmente eu tenho lives, posto conteúdos, tá? E o próximo evento que eu vou ter, Renata, é em novembro. Certo. Tá? Possivelmente em novembro, tá? Final de novembro. Sim. Onde faço um evento entre 4 e 5 dias falando sobre obras públicas. Que bom, Caio. Tá? Então, já deixo aqui o convite para vocês em novembro estarem presentes. Tá? É presencial, Caio? Online, tá. Online, 100% online, Tá. tá? Eu faço aí 4 diazinhos de lives, Certo. mostrando um pouquinho sobre obras públicas. Certo. Dá aproximadamente 1h30 por dia, então são 6 horas conversando conteúdos de obras públicas. Muito bom. Tá lá no Instagram. Então já ficam todos convidados, você também, Certo, Renata, para Caia. aprender um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre licitações de obras públicas, tá? Então é isso. Esse é o Caio Corte, vocês conheceram um pouquinho da minha história, do que é licitação, consegui compartilhar um pouquinho, Renata. Licitação é um tema que em 1 horinha, esse tempo é muito complicado a gente falar de um tema tão complexo, mas assim, acredito que a gente conseguiu abrir um pouco a mente dos profissionais, mudar um pouco a visão, tá? E te agradeço demais o convite novamente por estar aqui compartilhando sobre um tema crucial, tá? Muitas vezes a grande mídia mostra o lado ruim da licitação. Mostra a corrupção, o desvio de dinheiro, os problemas. A gente não vê a grande mídia mostrando as benfeitorias das obras públicas. Então é muito complicado. Então eu acabo muito brigando com a grande mídia lá, porque eles mostram o ruim para ganhar mídia e eu mostro o bom. É certo. Então, assim, são momentos como esse que bate naquilo que eu sempre falo. É o conhecimento. É a busca pelo conhecimento, é o aprimoramento da pessoa para conseguir mudar a sociedade. É verdade. E aí, quando eu falo sociedade, é profissional, pessoal. A partir do momento que eu compartilho o conhecimento, que eu aprendo, que eu recebo conhecimento no momento desse, eu estou me melhorando. Eu estou dando a oportunidade de outras pessoas também melhorarem. Então, a partir do momento que eu me melhoro, que outras pessoas melhoram,
a sociedade, o nosso país, a nossa profissão, o nosso povo, a sociedade, o ser humano melhora. Isso é muito bom, né, E cara? aí eu acredito que esse é um dos maiores objetivos que a gente tem, é melhorar a sociedade. Melhorando a gente. É verdade. Seja melhorando o Caio, seja melhorando a Renata, seja melhorando qualquer um de vocês que estão acompanhando a gente. É verdade. E aí, com esse conhecimento, é uma das melhores formas de se melhorar. Então, muito obrigado pela sua oportunidade, Renata. Ok, eu quero lhe agradecer também por ter aceito o convite e por estar aqui comigo. Dispensar do tempo, né? Que hoje é algo tão precioso nosso. Mas eu não tenho dúvida que foi muito bom. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nos acompanhando gostou e esse episódio foi muito válido. E eu peço a vocês que, se vocês conhecem alguém que tem curiosidade sobre esse tema de licitações públicas, encaminhe esse episódio para essas pessoas, que com certeza eles vão gostar desse episódio. Caio Corte trouxe aqui muitos insights maravilhosos, conteúdos que vão agregar bastante em quem interessa desse assunto. E eu quero agradecer a todos que estão aqui no meu canal. E eu te convido, se você ainda não me segue, começa a me seguir agora, porque toda quinta-feira sai um episódio novo aqui no meu canal do YouTube. Muito obrigada e até o próximo Papo de Engenharia.